Olá, IPCA! Hoje é sábado, dia 25 de agosto de 2012. Nós estamos juntos há 195 dias lendo a Bíblia e hoje revisaremos o conteúdo da carta de Paulo a Tito. Tito é a última das cartas pastorais, cartas que Paulo endereçou a pastores, que o ajudaram a cuidar do povo de Deus e das igrejas que já haviam sido fundadas por toda a região onde Paulo esteve viajando durante muitas décadas em suas viagens missionárias. Tito foi escrita antes de 2 Timóteo, já que 2 Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu e que chegou até as nossas mãos. Mas nós deixamos para lê-la por último, porque lemos as duas cartas endereçadas ao mesmo pastor Timóteo conjuntamente. Agora vamos ler esta carta que foi escrita por Paulo na mesma ocasião em que Paulo escreveu 1 Timóteo. Ou seja, depois do seu período de aprisionamento em Cesareia e Roma, depois de ter sido colocado em liberdade e de ter levado a efeito alguns dos seus planos, tanto de visitar Colossos como de visitar Filipos, possivelmente de visitar a Espanha. E nós temos aqui então Paulo, já idoso, já envelhecido, mas ainda trabalhando na pregação do Evangelho e no pastoreio do rebanho de Deus. Já várias décadas haviam se passado desde que Paulo fundou as primeiras igrejas, e agora o trabalho era mais de desenvolver as comunidades locais. Então Paulo agora visita as igrejas e deixa pastores ali, homens da sua confiança, para tomar conta do rebanho. Timóteo havia ficado em Éfeso e por isso recebeu instruções de Paulo na sua primeira carta, Timóteo, e Tito havia ficado na ilha de Creta para tomar conta das várias igrejas daquela grande ilha. Tito era um homem já experimentado, já havia acompanhado o apóstolo Paulo, já havia participado da coleta da oferta que foi levada à Judéia, já havia sido o correspondente de Paulo para entregar a carta à igreja de Corinto, né, a carta aos Coríntios. Então, Tito, como Timóteo, já havia sido preparado em sua história de vida para assumir essa função de pastor. E Paulo o coloca então na ilha de Creta para que ele organize a vida da igreja. E o que fazer numa cidade como, numa ilha como a ilha de Creta, com suas várias cidades, tendo em vista que aquelas pessoas, os cretenses, eram conhecidos por seus baixos níveis de moralidade. E então a presença da igreja cristã naquele meio era particularmente desafiadora. O apóstolo Paulo até mesmo cita poesias feitas sobre os cretenses, onde se falava mal mesmo do caráter daquelas pessoas, chamando-os de mentirosos, chamando-os de feras terríveis e de ventres preguiçosos. O que fazer? É por isso que esta carta tem um valor único no Novo Testamento ao lado de 1 Timóteo. É um testemunho do apóstolo como orientação aos pastores, como ideal para a igreja amadurecida, e então nos dá as instruções, as únicas que temos, que Paulo passou à igreja depois que ela já estava mais amadurecida, ou mais organizada. E qual era a receita do apóstolo Paulo? Era a eleição de presbíteros, a eleição de pessoas que fossem governar a igreja. E isso fica bem transparente no capítulo 1, no verso 5. Em cada cidade fossem constituídos presbíteros. Aqui já há um testemunho também da nossa forma de governo, onde há pluralidade de presbíteros. Não é simplesmente uma pessoa que coordena, que governa a igreja, mas é um órgão colegiado, não é? E aí então vem novamente as prescrições a respeito da necessidade de um bom caráter, de um bom testemunho de fé do presbítero. E por que era necessário isso? Porque é só com uma liderança forte, uma liderança de bom testemunho, uma liderança preparada, que as coisas caminharão do jeito que precisa. A história do povo de Israel nos mostra bem isso. O povo de Israel recebeu a terra prometida, recebeu a lei de Deus, tinha sossego dos seus inimigos em redor, mas enquanto não teve um líder, um rei como foi Davi, que apontava para Cristo, que foi capaz de dirigi-lo em direção à obediência, as coisas não funcionaram como deveriam. Então, meus irmãos, aqui é basicamente a mesma coisa. É Paulo dando a instrução a Tito de que concentre suas energias em eleger líderes qualificados, preparados, em bom número, para que as coisas caminhem com ordem na casa de Deus. E o testemunho disso é dado nesta carta. No capítulo 2,
Paulo diz que Tito deve orientar os diversos tipos de irmãos da igreja, sejam homens idosos, sejam mulheres idosas, sejam os moços, sejam os servos. Todo mundo deveria ter instruções claras recebidas de Deus e ter Tito, inclusive, como seu exemplo e ter o governo dos presbíteros para que a igreja caminhasse como deveria. Por quê? Capítulo 2, verso 11, um dos versos mais importantes desta carta. Porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, e aqui é todos os tipos de homens, não é? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ou seja, a igreja é lugar de gente que está sendo educada, trabalhada na graça, está deixando comportamentos associados ao mundo e está caminhando, crescendo, sendo educada na graça do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo então dá diversas orientações práticas e afirma no versículo 5 que nós somos salvos mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, apontando para esse conceito. Tito, coloque as coisas em ordem na igreja e faça as ovelhas andarem puras e limpas, porque foi para isso que Jesus nos salvou. Eleja presbíteros, aconselhe todos os tipos de irmãos, porque é necessário que, mesmo num contexto como é o de Creta, onde a baixa moralidade parece até proverbial, a igreja precisa ter uma conduta diferente. Veja, isso também está presente no capítulo 3, verso 8, quando Paulo fala assim: Tito, fale dessas coisas com coragem, não é? Para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Então essa é a essência da carta. O apóstolo Paulo, na quarta viagem missionária, cuidando da igreja organizada, dando instruções a respeito da liderança, da qualidade dos presbíteros e mostrando que a igreja, apesar de inserida num mundo corrompido e até mesmo em contextos difíceis, como era o caso de Creta, tem que ser um povo especial que dê testemunho, que de fato viva crescendo na graça de Deus, sendo educado e trabalhado pelo Espírito Santo que o lavou. A nossa oração é que isso de fato se cumpra em nós e que você se lembre de orar por sua igreja, por seus irmãos, aconselhá-los, incentivar e apoiar os pastores, presbíteros da igreja, para que de fato na nossa igreja seja também como devia ser em Creta através da liderança de Tito. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais este dia em que outra vez lemos a tua palavra, te agradecemos por lembrar aquilo que o Senhor nos deixou pela instrumentalidade do apóstolo Paulo ao escrever a Tito, e pedimos que a nossa igreja caminhe também sob este padrão, e que o teu nome seja glorificado numa liderança firme, num pastorado fiel e em membros que de fato andem como pessoas que foram lavadas pelo teu Espírito Santo e estão sendo educadas na tua graça. Nós te pedimos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.